Tudo bem com vocês? Espero que sim. Você está ouvindo Manda Notícias, um projeto de jornalismo criado para o enfrentamento da Covid-19. Esse é o episódio de número 50 e eu sou Gisele Alexandre, jornalista, ativista e educadora popular do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Logo que a quarentena foi decretada aqui na capital, eu criei o Manda Notícias para conter a minha própria ansiedade e angústia de levar informações para os meus familiares e amigos sobre o inimigo invisível que nos tirou o direito de ir e vir. Em 23 de março, eu enviei o primeiro episódio para uma lista de contatos com cerca de 200 números. Eu não tinha nenhum planejamento ou expectativa e tudo aconteceu de forma natural. De lá para cá, já são 50 episódios, 114 dias, 17 semanas, cerca de 150 horas de trabalho e uma média de 200 minutos de áudio editado. O Manda Notícias ganhou um número de telefone próprio e uma lista de contatos que já superou 500 números de telefone. Além disso, a página no Facebook, criada recentemente, já tem mais de 200 curtidas. E no 50º podcast, eu quero agradecer a todas e todos que acreditaram nessa ideia e principalmente a você, ouvinte fiel, que tem me motivado a seguir em frente, apesar de todas as dificuldades que são muitas. Para comemorar esse momento, eu gostaria de lembrar alguns marcos importantes que aconteceram durante esse percurso. Nos últimos 49 episódios, eu noticiei muita coisa sobre a Covid-19, trouxe informações de dentro e fora do país, falei sobre orientações importantes para evitar a transmissão, também trouxe informações úteis sobre as políticas públicas emergenciais criadas para esse momento. Além disso, eu propus algumas reflexões sobre desigualdade social, direitos humanos e constitucionais e sobre o acesso à informação de qualidade. E para construir tudo isso, eu contei com a ajuda de centenas de comunicadores e comunicadoras do Brasil através da Colisão Corona nas Periferias, uma articulação nacional que eu tenho orgulho de fazer parte e que me alimenta de conhecimento não só sobre a Covid-19, mas inclusive sobre novas tecnologias de informação. Ao longo desse processo de produção do podcast, eu recebi vários convites importantes que também fizeram o Manda Notícias virar notícia. Em 27 de março, o Manda Notícias foi citado pela jornalista Mayara Paixão, do site da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, em uma reportagem que deu destaque aos comunicadores que constroem alternativas para noticiar o coronavírus nas periferias do Brasil. Em 15 de maio, o Manda Notícias foi indicado pela Periferia em Movimento em uma lista dos 10 podcasts das periferias para ouvir durante a quarentena. E a gente também foi destaque nas mídias internacionais. Em abril, saíram 2 reportagens. Uma na revista digital norte-americana Slate, onde a jornalista Isabela Dias contou sobre a atuação dos comunicadores de periferia durante a pandemia, e a outra na revista alemã Weltschützen, texto produzido pela jornalista Sara Fernandes, que também destacou o trabalho dos comunicadores periféricos. Eu também fui convidada para contar sobre o meu trabalho e sobre o Manda Notícias em outros podcasts. Fica aqui a minha gratidão à Leidla e ao pessoal do podcast Compartilha, à equipe do Em Quarentena, podcast da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, ambos de São Paulo, e também ao Edu e o pessoal do podcast Entretantos, lá do Rio de Janeiro, que recentemente eu tive a honra de participar e contar sobre o Manda Notícias. Falando em agradecimento, ao longo desses 50 episódios, eu tive força técnica e emocional de vários amigos da comunicação. Fica aqui a minha gratidão ao Miller Silva pela identidade visual linda e por todas as trocas. Foi ele, inclusive, que me ajudou a criar o nome do podcast. Minha gratidão também ao Tony Marlon pelas dicas e indicações técnicas e por conectar produtores de podcast periféricos de vários locais do Brasil. Ao Anderson Menezes por sempre lembrar de mim quando fica sabendo de editais e possíveis financiadores, ao Rogério Gonzaga pelas dicas de pauta e por ficar atento às informações que eu trago aqui, me dando feedbacks e também me corrigindo às vezes, e ao Dico, parceiro da Rádio Mixtura,
que acredita e confia no meu trabalho e por isso abriu um espaço na programação da rádio para reproduzir todos os episódios do Manda Notícia por lá. Fica aqui também minha gratidão aos colegas de profissão que seguem na luta pela criação de uma narrativa periférica que desconstrói estereótipos criados e reforçados ao longo de décadas pela imprensa tradicional. Obrigada a você que ficou comigo até aqui e também a você que está me ouvindo pela primeira vez. Eu sigo de olho nas informações sobre a pandemia, desejando que logo tenhamos mais notícias boas do que ruins e que nenhuma vida a mais seja perdida para esse inimigo chamado Covid-19. Beijo grande, fique em casa, vai passar.